Então, vamos lá, pessoal? Peguem aí a apostila de geografia, tá? Nós iremos trabalhar tanto a apostila quanto o caderno de atividades. Então, peguem lá, a apostila de geografia, página 8. Página 8. Nós iremos fazer até a página 12, tá? Então, vamos dar início lá na página 8. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. O que nós iremos ver hoje? Nós iremos ver sobre a contribuição dos povos indígenas e portugueses para a formação da nossa cultura. Então, a primeira coisa aqui, hoje nós teremos bastante pesquisa. Então, a primeira pesquisa que vocês vão fazer é essa daqui. Então, tá assim. Pesquise em livros, jornais, revistas e sites, exemplos de alimentos, objetos, vocabulário e costumes indígenas que se tornaram parte do nosso dia a dia. Depois complete o esquema a seguir. Então tá assim, os povos indígenas contribuíram para a formação da identidade cultural brasileira. Aqui já tem uma resposta, mas vocês vão completar, tá? Com pelo menos mais 3. Então tá lá, contribuição dos povos indígenas para a formação da cultura brasileira. Objetos, vocês vão pesquisar e vai escrever aqui. Que outros objetos que eles inventaram, trouxeram para nós, que nós usamos no nosso dia a dia. Então, aqui tá a bolsa canguru, tá? Essa bolsa que a gente usa canguru, né? Pra, assim, na frente, né? Porque o canguru tem aquela barriga que carrega o filhote, uma bolsa na frente que vai carregar o filhote, na verdade, né? Então, é a bolsa canguru. Aí vocês vão pesquisar mais 3 objetos que nós utilizamos que foram produzidos pelos indígenas. Foi criado, na verdade, pelos indígenas. Nome de lugares indígenas, tá? Da língua indígena. Ipanema é o nome de um lugar e é um nome indígena. E aí vocês vão pesquisar mais nomes de lugares indígenas. Hábitos, costumes, quer dizer, hábito de tomar banho diário. Isso é um costume deles, que nós herdamos. Nós criamos esse hábito de tomar um banho diário. Aí vocês vão escrever outro costume que nós herdamos. Nome de pessoas, Cauã. Olha lá, de origem indígena, Cauã. Vocês vão pesquisar outros nomes de pessoas. Vocabulário, são palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Arara é de origem indígena, né? E alimentos caju, também origem indígena. E aí vocês vão pesquisar também. Vocabulário são palavras que herdamos dos indígenas e alimentos que herdamos também, certo? Aqui a gente vai pular, porque nós não estamos na sala de aula, tá? E depois, nas páginas mais para frente, nas páginas que vão vir agora, a gente vai ter outra pesquisa que vai estar falando sobre isso também. E aqui nós temos um quadrinho falando, existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas. Então, olha só, 305 etnias são grupos diferentes, tá, pessoal? E agora sim, então, o que eu falei para vocês. Então, vocês vão lá no material de apoio. Deixa a professora voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Vocês vão destacar esse mapa aqui, tá vendo? Ó. Tá? Vocês podem colar esse mapa depois de feito esse daqui, vocês podem colar no caderno de cartografia, ok? Podem colar lá. Aí vocês podem colocar o título que tá lá, ó, Brasil, população e terras indígenas, tá? Esse título que tá pequenininho aqui, ó, aqui em cima, podem colocar a data de hoje da nossa aula, e aí vocês vão colar. Colhem um mapa, pode até colar esse primeiro, que já está pintado, que são as terras indígenas, tá? Que tem aqui presentes no Brasil. E aqui a gente vai pintar. Então, olha só como que vocês vão fazer, observando esse mapa. De acordo com a legenda desse mapa, tá assim, ó. Exercício 1. Complete as informações do mapa 1, Brasil, distribuição da população indígena, pintando as unidades federativas de acordo com a legenda. Então, lá embaixo, vocês têm lá ó, a cor marrom,
é meio que marrom. Aí tá assim, ó, mais de 80 mil. Aqui esse mapa é a quantidade de indígenas no Brasil. Então, qual estado que tem mais de 80 mil indígenas? Então tá lá, AM, Amazonas. Então vocês vão pintar com essa cor o estado do Amazonas. Só o estado do Amazonas, tá? Depois você vai ver a segunda cor. É tipo um rosinha. Tá lá, de 40 mil a 80 mil indígenas. Então, eu tenho lá MS, Mato Grosso do Sul, MT, Mato Grosso, BA, Bahia, PE, Pernambuco e RR, Roraima. Então, vocês vão pintar esses estados com essa cor, tá? Então, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Roraima. Então, aí vai ficar fácil, porque vocês tá vendo a sigla e o mapa tá em sigla também. Então, vai ficar fácil para vocês pintarem. Depois, essa cor laranja, né, alaranjado, de 20 mil a 40 mil indígenas. Tem lá Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Pará. Então, são esses estados que vocês vão pintar na cor laranja. Amarelo, de 10 mil a 20 mil indígenas. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Rondônia e Acre. E de verde, que tem de 2 mil a 10 mil indígenas, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amapá. Então, vocês vão olhar a legenda embaixo no mapa e vocês vão pintar o mapa de acordo com a legenda. Então, esse mapa aqui está mostrando a distribuição da população indígena, de quantos indígenas tem nesses estados brasileiros. E o outro mapa está nos mostrando as terras indígenas. Então, tá lá, descrição das fases, né? Nós temos as terras declaradas, homologadas e regularizadas. Então, de acordo com o mapa e as cores do mapa. Então, vocês podem pegar o caderno de cartografia, coloquem o título que está aí, que a professora mostrou em cima dos mapas, e colhem o mapa, tá? Podem colar os dois mapas um do lado do outro. Vocês podem colar terras indígenas primeiro, que é esse mapa que já está pintado, e depois que vocês terminarem de pintar o primeiro mapa, vocês coloquem do lado. Vai ficar terras indígenas e distribuição da população indígena, certo? Exercício 2. Escreva o nome da unidade federativa onde você mora. Então, você vai escrever aqui. Qual a nossa unidade federativa? Paraná. E com base nesse mapa, quantos indígenas viviam nessa UF, nessa unidade federativa em 2010? Então, vamos lá. Nós vimos aqui que o Paraná, nós vamos pintar da cor laranja. Então, quantos indígenas? De 20 mil a 40 mil indígenas. Então, vocês vão colocar aqui Paraná, abre parênteses e escrevam 20 mil a 40 mil indígenas. Certo? Qual a informação o mapa 2 apresenta? Aí vocês vão colocar terras indígenas, sobre as terras indígenas. Essa é a informação do mapa 2, sobre as terras indígenas. E aqui no 4 também vocês vão aproveitar, fazer uma pesquisa. Vocês vão, ó, na unidade federativa onde você mora, qual é a nossa unidade federativa? Paraná, tá? Há atualmente terras indígenas? Então, vocês vão pesquisar se atualmente existem terras indígenas. Se houver terras indígenas, vocês vão escrever aqui, ó, o nome dessas terras indígenas, tá? Onde está aqui terras indígenas é o nome delas, as etnias, quer dizer, os grupos indígenas, quais grupos que vivem, e o município, aonde que está localizado. Essas terras indígenas está em que município aqui no Paraná? Aí você escreveu o nome da cidade que está localizada. Certo? Essa é mais uma pesquisa aí que vocês irão fazer. De acordo com os mapas 1 e 2, marque X nas afirmativas corretas. Os dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que há populações indígenas em todas as unidades federativas brasileiras.
Correto. Vocês vão perceber que sim, de acordo com o que vocês pintarem aí no mapa. Então, assinalem o primeiro quadrinho. Grande parte da população indígena brasileira reside no Amazonas, unidade federativa onde se localiza a maior parte das terras indígenas. Também é verdadeiro, vocês viram lá que 80 mil, né? De acordo com o nosso mapa e a legenda, ó, mais de 80 mil é só no Amazonas, então é a maior parte no Amazonas. E o terceiro quadrinho, as unidades federativas com poucas terras indígenas correspondem às áreas com população entre 10 e 20 mil habitantes que se declaram ou se consideram indígenas, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Não, não é verdade. Então, vocês vão assinalar só o primeiro e segundo quadrinho. Decifre o enigma a seguir e descubra o nome de um legume que é a base da alimentação e da economia de muitas comunidades indígenas brasileiras. Então, eu tenho lá uma manga, só que eu não vou usar o H, então vai ficar man. O dinossauro, mas eu não vou usar nossauro, ó, menos nossauro, então eu vou usar di, então vai ficar mandi, paçoca. Eu vou tirar esse pas, vai ficar oca. Então, mandioca. Então, a palavra aqui, a resposta é mandioca. Olha só, é a base da alimentação aí das tribos indígenas, mandioca. Agora vamos ver sobre os portugueses. Os portugueses foram um dos principais povos formadores do Brasil. Eles vieram com o objetivo de colonizar a nova terra e obter lucro com as riquezas naturais encontradas. Leia na linha do tempo a seguir algumas das principais características da colonização portuguesa no Brasil. Então, vocês vão marcar aqui, ó, com marca-texto, o primeiro parágrafo inteiro. Então, um dos principais objetivos. Então, qual foi o objetivo dos portugueses? Colonizar a nova terra, que é a nossa terra, e obter lucro com as riquezas naturais encontradas. Então, esse foi o objetivo deles virem colonizar o Brasil. Então, tá lá, de 1500 a 1549. Houve a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, exploração do litoral brasileiro por meio da extração de produtos, principalmente do pau-brasil, para comercialização no continente europeu, início do povoamento no litoral, 1530. Muitos povos indígenas foram dizimados nesse período. Dizimados quer dizer que foram mortos, né? Mortos. De 1549 a 1800. Com o passar do tempo, os povoados se transformaram em vilas e cidades. Início do povoamento no interior do território. Os portugueses passam a obter lucro com a plantação de cana-de-açúcar e a exploração do ouro, e a escravidão se desenvolveu nesse período. E de 1800 a 1822, transferência da corte portuguesa para o Brasil e a proclamação da independência. Olha só, né? E nós estamos aí na Semana da Independência. Quando os colonizadores portugueses se mudaram para o Brasil, trouxeram consigo seu modo de viver e de trabalhar, seus costumes, crenças e tradições, além de construir casas para morar, galinheiros, chiqueiros e estábulos para criar animais. Construíram canteiros para plantar verduras e legumes que estavam acostumados a comer em Portugal. Então tá aqui, estábulos para criar animais. Que animais? Animais de criação, como vacas, porcos, galinhas, foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Então, vocês também vão marcar aqui com marca-texto todo o parágrafo. Então, tudo o que eles trouxeram aqui para nós. E aí nós temos a contribuição dos portugueses para a formação da cultura brasileira. Então, vamos ver. A língua falada no Brasil, as lendas, as cantigas de roda e as festas populares regionais, folguedos, como o carnaval, as festas juninas, as cavalhadas, o fandango e o bumba meu boi, são de origem portuguesa. Então, podem grifar tudo. Então, olha quanta coisa nós herdamos dos portugueses. Lendas, cantigas de roda, festas populares, a nossa famosa festa do carnaval, nossas festas juninas, né?
Esses daqui, cavalhadas, fandango, né? O fandango é mais aqui na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o Bumba Meu Boi, mais na região nordeste, mas tudo foi de origem portuguesa. Podem então marcar aí com marca-texto. E aqui vocês têm a imagem, a apresentação do Boi Bumba, que é o Bumba Meu Boi, caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. E aqui em Goiás, a apresentação das cavalhadas. Então, tudo origem portuguesa. Muitos pratos típicos brasileiros são resultados de receitas portuguesas adaptadas, pois no período colonial, os portugueses não tinham todos os ingredientes que estavam acostumados a utilizar. Arroz, couve, alface, cebola, pepino, alho, trigo e azeite de oliva são alguns exemplos de alimentos inseridos pelos colonizadores portugueses no hábito alimentar brasileiro. Então, podem grifar aqui também. Então, arroz, couve, alface, cebola, pepino, alho, trigo e azeite de oliva. Então, são alguns alimentos que foram trazidos, esse hábito desses alimentos de se usar pelos portugueses. E aqui tá assim, ó, você sabia? A feijoada brasileira é um prato adaptado de cozidos portugueses. Então, quer dizer, adaptado quer dizer que a gente mudou algumas coisas, mas assim, em si, a origem feijoada veio também de Portugal. E aí nós vamos para a página 12. Os colonizadores portugueses também influenciaram a arquitetura, a arte, a literatura e a música, contribuindo para a formação da identidade cultural brasileira. Então, também podem grifar aí. Então, vocês estão vendo que houve bastante contribuição dos portugueses. Então, nós temos lá em Minas Gerais, ó, Ouro Preto, construções em estilo colonial, e aqui também em Olinda, Pernambuco. Essa imagem é de 2019. E para finalizar aqui, pessoal, nós vamos desembaralhar as letras para descobrir o que as cidades retratadas nas fotografias acima têm em comum. E aí, vocês conseguem imaginar, por essas letras todas embaralhadas, que palavra que vai formar? Então, vai formar arquitetura, aqui ó, arquitetura colonial. Então, podem fazer aí. Arquitetura colonial, tá? E aí, vocês têm aí no nosso módulo da aula de hoje, caderno de atividades de geografia, página 64. E a gente já vai aproveitar que vamos estar no caderno de atividades e a gente vai fazer as páginas que eu falei de ciências, que ficou da aula de ontem, tá? Então, tá lá. Livro de atividades. Vamos lá. Geografia. Geografia, página 64. Então, vamos lá. Essa página aqui. Então, olha só. Nessa página 64, então tá assim, ó. Os povos indígenas, eles dedicaram grande parte do seu tempo a atividades relacionadas à alimentação. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir e depois procure no diagrama, né, as palavras em destaque. Então, todas as palavras que estão em destaque. Então, essas palavras que estão todas escritas em maiúsculo, ó, indígenas, roça, fogo, adubo, chuvas, mandioca, plantação, colheita, cestos e aldeias. Todas essas palavras vocês vão ter que procurar no diagrama lá embaixo, tá? E aí vocês podem fazer ou com lápis de cor ou com o próprio marca-texto. Então tá lá, atividades da roça. Entre as diferentes populações indígenas, a roça é uma atividade praticada por homens e mulheres, mas as atividades que realizam não são as mesmas. Preparar o terreno para a roça é tarefa dos homens. Primeiro, eles derrubam um trecho do mato. Depois de um tempo, quando o mato seca,
colocam fogo para limpar a área e as cinzas são usadas como adubo. Em seguida, fazem uma limpeza na roça, tirando os galhos e restos de árvores. As outras atividades da roça são realizadas pelas mulheres. Quando caem as primeiras chuvas, elas plantam espécies como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará, etc. Depois mantém a roça limpa, retirando as ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento da plantação. Quando os alimentos cultivados estão maduros, as mulheres fazem a colheita e os carregam em cestos de palha até as aldeias. E aí vocês vão procurar então aqui no diagrama, né, nesse caça-palavras aí, essas palavras indígenas, roça, fogo, adubo, chuvas, mandioca, plantação, colheita, cestos e aldeias. Certo, pessoal? E agora, então, para finalizar a nossa aula, nós iremos na página que a professora disse que ficou faltando, né, do nosso módulo da aula de ontem, de ciências, o caderno de atividades. Então, vamos lá. De ciências. Abram lá na página 58 e a professora já vai abrindo aqui também. Então, ciências. Vamos lá. Deixa a professora achar aqui. Página 58, sobre misturas e transformações. Então, vamos lá. Página 58. Aqui. Então, vamos lá. As misturas podem ser formadas por substâncias em diferentes estados físicos, ou seja, sólidas, líquidas e gasosas. Pinte os quadradinhos referentes a cada mistura com a cor correta, de acordo com o estado das substâncias que a compõem. Então, nós vamos pintar de azul, né? Depois, laranja e lilás, um roxinho bem clarinho aí. Então, vamos lá. Sólido com sólido vai ser azul. Então, vamos lá. A fumaça é o sólido com gasoso, certo? Porque aqui é o gás, a fumaça saindo, e aqui é o sólido. Então, vocês vão pintar esse quadrinho aqui de... É um laranja meio amarelado, então vocês vão pintar de acordo com essa cor que está aí na apostila, tá? Os grãos é sólido com sólido, então vocês vão pintar azul. E o chá com flores é sólido com líquido, então vocês vão pintar de lilás, esse roxo, né? Um roxo bem clarinho aí. Vocês vão pintar o quadrinho aqui, certo? Exercício 2. A respeito dos diferentes tipos de misturas, classifique as afirmativas em corretas, C, ou incorretas, I. O ar que respiramos é formado por uma mistura de gases, correto? Então, letra C. O refrigerante, ele é um exemplo de mistura entre substâncias líquidas e gasosas, também correto. As substâncias sólidas não podem se misturar às substâncias líquidas, incorreto. Então, a letrinha I. A água do mar não é uma mistura, é uma substância pura. Incorreto, porque não é pura, né? Então, I. Então, vai ficar C, C, I, I. Exercício 3. Assinale a opção que contém exemplos de substâncias que poderiam formar uma mistura de metais chamada de liga. Então, é vinagre e água que vai formar uma liga? Não. Água e sal? Também não. Ouro e prata? Sim. Então, o ouro e prata. Oxigênio e gás carbônico? Também não. Então, vocês vão assinalar ouro e prata. As misturas podem ser entre substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. Considerando o estado das substâncias que compõem cada mistura,
Ligue as misturas às formas de separação correspondentes. Então, vamos lá. Nós temos a mistura e formas de separação. Sólido e líquido vai ser por evaporação. Então, vocês vão ligar aqui, evaporação. Sólido e sólido, catação manual, né, feito com as próprias mãos. E sólido e gasoso, filtro de ar. Podem ligar. Leia as seguintes situações e indique o método de separação de misturas mais adequado para cada uma delas. Brincando com seus amigos, vocês decidiram separar as peças de um brinquedo de acordo com a cor. Para isso, vocês terão que catar cada peça manualmente ou vai usar um ímã para atrair as peças? Catar cada peça manualmente, com as próprias mãos. Letra B. A professora preparou um suco de maracujá para a turma, mas você quer retirar as sementes que ficaram no suco. Para isso, você deverá peneirar o suco ou deixar o suco evaporar? Peneirar, né? Para tirar aí as sementes. E letra C. Você resolveu fazer um castelo de areia no parquinho, mas a areia está cheia de folhas. Para separar a areia das folhas, você precisará usar um ímã para atrair as folhas ou peneirar a areia. Também peneirar, que daí as folhas vão ficar aí na malha da peneira. Exercício 6. A respeito das transformações das substâncias, assinale a alternativa que completa corretamente cada frase. Ao cortarmos um bolo, realizamos uma transformação física, pois a composição do bolo permanece a mesma após o corte, ou química, pois ocorre uma alteração na composição inicial do bolo. Então, é uma transformação física, pois a composição permanece a mesma. Você vai continuar do mesmo jeito. Letra B. Uma árvore que se quebra e cai é um exemplo de transformação física, pois seus componentes permanecem os mesmos, ou química, pois ocorre uma modificação, também física, que vai continuar com os mesmos componentes, não vai mudar nada. 7. Ao ser assada, a carne de frango sofre uma transformação. Observe a imagem ao lado e faça o que se pede. Então, tá lá o frango, né? A carne de frango antes e depois de assado. Assinale o tipo de transformação sofrida pela carne de frango e depois justifique. Então, é uma transformação química, que ela sofreu alteração. Então, vamos escrever. Vocês vão escrever aqui nessas linhas. Com o cozimento, ocorre a modificação das substâncias. Então, vamos lá? Com o cozimento, ocorre a modificação das substâncias que formam o frango, alterando suas características. Então, mudou completamente, né? É bem visível essa mudança. E tanto, não só na aparência física, né? Também até do gosto, tudo. Então, com o cozimento, ocorre a modificação das substâncias que formam o frango, alterando suas características. Então, essa é a resposta da letra A. Escreva outro exemplo desse tipo de transformação. E aí? Nós podemos falar sobre a digestão, né? Sobre a queima, quando coloca fogo. Então, a queima, a digestão, ferrugem. Então, são outros exemplos dessa transformação química. Exercício 8. Sobre as transformações reversíveis e irreversíveis, marque X nas alternativas corretas. Sementes digeridas por aves passam por uma transformação irreversível, pois não podem retornar à sua aparência inicial. Verdadeiro, então, um X. Em uma transformação reversível, o material não retorna à sua aparência inicial. Falso, né? Não é verdade. Ao ser apontado, um lápis sofre uma transformação irreversível. Verdade, porque não tem como voltar a ser como ele estava antes, até mesmo pelo tamanho, porque conforme vai apontando, vai acabando o lápis, vai diminuindo. Então, vocês vão assinalar aí o primeiro e o terceiro quadrinho.
Leia o texto e em seguida faça o que se pede. A estátua Vênus de Milo, criada pelo artista Alexandre de Antioquia, foi esculpida na Grécia Antiga e representa Afrodite, deusa do amor e da beleza na mitologia grega. Feita em mármore branco, um tipo de rocha, a estátua tem cerca de 2 metros de altura. Então tá aí, Vênus de Milo, Museu do Louvre, em Paris, né, na França. Grife no texto o nome do material utilizado para fazer a estátua Vênus de Milo. Então tá lá, feitas em mármore branco. Então vocês vão pegar o marca-texto e passar aqui. Feita em mármore branco. Esse é o material utilizado. Ao esculpir a estátua, ocorreu alguma alteração das substâncias que compõem a rocha? Então, não. A resposta aqui vai ser não. Não houve nenhuma alteração, nenhuma mudança. Então, escrevam lá não. Ao esculpir a estátua, somente o formato da rocha foi alterado. Então, não houve alteração das substâncias, só houve alteração no formato da rocha. Então, escrevam lá, não. Ao esculpir a estátua, somente o formato da rocha foi alterado. E letra C, que tipo de transformações a rocha sofreu ao ser esculpida? Física ou química? Irreversível ou irreversível? Então, foi uma transformação física e irreversível, porque não tem como voltar à forma original, mudou-se aí o formato. Então, é uma transformação física, porque não mudou a substância, só mudou aí a aparência. Então, é uma transformação física e irreversível. E aí, na última página, tá assim: leia os diálogos e identifique o tipo de transformação que ocorre em cada situação, reversível ou irreversível. Depois, recorte as imagens de algumas transformações comuns no dia a dia que estão no fim da página e cole-as nos espaços em que há uma transformação do mesmo tipo, reversível ou irreversível. Então, aqui no final, ó, vocês já vão recortar e nós vamos colar aqui do ladinho. Então, vamos lá. Primeiro, mãe, você fez a gelatina? Sim, Flávia, está na geladeira. Ah, mãe, eu não gosto dela molinha. Então, deixa ela fora da geladeira. Perdão. Ah, mãe, eu gosto dela molinha. Então deixa ela fora da geladeira, daqui a pouco ela derrete e você come. Tipo de transformação que ocorre com o derretimento da gelatina. É o quê? É uma transformação reversível. Então vocês vão escrever aqui, ó, reversível. E o que a gente pode colar aqui dessas imagens que estão aí embaixo, no rodapé da apostila? Então, nós temos o que é reversível? Nós temos o derretimento do gelo, aí vocês vão colar aqui nesse quadrinho, e nós temos os blocos, montagem de blocos. Por quê? Porque eu monto, mas continua sendo composto da mesma forma, e eu posso desmontar, né? E pode voltar a ficar do jeito anterior, né? Da sua forma original. Então, a montagem de blocos de brinquedo. Então, derretimento do gelo e montagem dos blocos, vocês vão colar aqui, um em cada quadrinho, certo? E o diálogo 2. Estou satisfeita, Marcos. Chega de pipoca para mim. Verdade, Bianca, exageramos. Não precisava ter estourado tanto milho. Então, aqui é uma transformação irreversível, porque quando a gente estoura aí os milhos, caroços de milho, né, e se vira pipoca, não tem como voltar a ser caroço de novo. Então, é uma transformação irreversível. Então, vocês vão escrever aqui e vão colar as outras duas imagens, que foi cozimento do ovo, que não tem como voltar à sua forma original, também é uma transformação irreversível, e o apodrecimento da maçã, que não tem como, né? Se tivesse como, a gente não jogaria fora, mas aí então é irreversível. Então vocês vão colar aqui as duas imagens. Certo, pessoal?
Então, espero aí que vocês façam com bastante atenção, tá? Presta muita atenção nessa questão de ciências sobre transformações, se é uma transformação física, se é uma transformação química, se é reversível, irreversível. Então, presta aí bastante atenção, ok? Então, beijos e até amanhã na nossa próxima aula.